Falando numa previsão do tempo, agora a gente vai trazer aqui uma previsão um pouco mais estendida. Por quê? Teremos em atuação aqui no estado de Santa Catarina, também em boa parte do Paraná, o fenômeno que é conhecido como o Laninha. E geralmente, quando esse fenômeno acontece, algumas situações pontuais sempre são registradas. Este fenômeno é quando há um resfriamento da água da chamada equatorial do Oceano Pacífico e causa, sim, efeitos na atmosfera, podendo trazer chuvas irregulares e também alguns pontos chove muito, em outros chove literalmente nada. Então, é uma discrepância, né, em volumes de chuva. Enquanto um lado está chovendo pra caramba, no outro lado há uma seca. E com isso, vamos ter aí, em especial, a região do Grande Oeste sendo afetada. Porém, outras regiões do estado também poderão ser afetadas quanto ao Laninha, que deve ter a sua atuação mais forte entre os meses de fevereiro e março. A gente vai ouvir aqui a meteorologista Ipagre-Cirã, Marilene de Lima, trazendo os detalhes desse fenômeno que deve impactar também o solo catarinense. A configuração do fenômeno Laninha se dá através do monitoramento das temperaturas na superfície do mar em uma área de monitoramento no Oceano Pacífico Equatorial, além de outras condições de radiação de onda longa, de ventos alísios, que também são observados em algumas regiões ali do Oceano Pacífico, mais ou menos naquela altura da Indonésia, né, e na altura do Equador. Para ocorrer o fenômeno, é necessário que haja uma anomalia de temperatura negativa da ordem de 0,5 graus. Esse valor seria abaixo do que nessa época seria o normal observado nessa área de monitoramento das temperaturas na superfície do mar. As condições observadas nos últimos meses aí de 2024 já vêm acenando com um resfriamento. Então, anomalias da ordem de menos 0,1, menos 0,2, menos 0,4 vinham sendo observadas até que em dezembro a anomalia da TSM ficou por volta aí dos 0,7 graus negativos, né, naquela área em algumas partes dessa área de monitoramento. Então, tem uma condição de laninha, mas não quer dizer que seja uma laninha. Para isso ocorrer, nós precisamos que sejam observadas essas condições por pelo menos 3 trimestres consecutivos, né? Não é o caso de agora. Mas os modelos climáticos estão apontando para que isso pode vir a se configurar nos próximos meses. Então, se persistir esse resfriamento com esses valores próximos ou abaixo do 0,5 graus nessa área aí do fenômeno, né, nessa área de monitoramento, então aí sim, já teríamos uma laninha. Mas, como temos aí nesses próximos meses um sinal também de que haja um retorno à condição de neutralidade, a chance disso acontecer é muito pequena. Mas, de qualquer forma, qual é o reflexo no Brasil dessa anomalia negativa de temperatura lá no Pacífico, né? Em relação ao que a gente já vem observando no Brasil, né? O fortalecimento da zona de convergência ali sobre o centro, sudeste brasileiro, causando chuvas extremas, né? E enquanto o sul do país já fica com chuvas mais escassas, mais espaçadas, né? Então, seria um caso, como vem sendo observado no interior, no oeste catarinense, de estiagem leve, né? Isso aí porque as áreas mais próximas ao litoral sofrem outro tipo de influência, né? Condições atmosféricas que propiciam a ocorrência de chuva, mesmo que fraca, com uma certa regularidade. Então, esses intervalos que são observados lá no oeste do estado sem chuva é que chamam atenção e podem até trazer um certo cuidado para esses próximos meses em como administrar a parte mais frágil
dessa região, que seria a agricultura. Então, aí sempre se recomenda, né, para se tomar algumas decisões, acompanhar as informações divulgadas em relação às chuvas, né, até para o pessoal da agricultura planejar os seus trabalhos, tanto em relação à semeadura, quanto em relação à colheita, né, e ao que esperar em resposta às condições de tempo que vão ser observadas na região. Então, a princípio, o reflexo maior de um resfriamento lá no Pacífico, ou até de uma configuração de uma laninha fraca, né, seria principalmente em fazer com que as chuvas tenham uma certa irregularidade. Então, alguma escassez, um intervalo maior, sem chuva ou com chuva mais escassa, principalmente pelo oeste do estado, né? Do oeste até o meio-oeste e no Planalto Sul catarinense. Então, esses seriam os reflexos aqui no sul do Brasil, em especial no nosso estado, né? Em relação às temperaturas, não tem um impacto tão grande, né? Até elas amenizam um pouco, lembrando que nessa época poderíamos até esperar alguns dias lá com temperaturas bem próximas dos 40 graus, né? Mas isso acaba não se configurando muito, mesmo assim teremos um verão aí com alguns dias de temperaturas máximas em torno de 31 graus, né? Ou até um pouquinho menos, mas não é uma questão de frio, tá? É uma questão só de tornar o nosso verão um pouquinho mais ameno em relação às massas.